Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com o nosso quadro de saúde. Hoje nós estamos na Clínica Pró-Circulação em Xanxerê, uma clínica que juntamente com o Dr. Eduardo da Mata tem uma parceria com a Dr. Ron. E hoje, conforme eu já comentei, vamos conversar com o Dr. Eduardo, um assunto muito interessante, hein? Vale a pena você acompanhar. Doutor, tudo bem contigo? Tudo certo. Vamos lá para o nosso bate-papo. Nós estamos vivendo essa pandemia, não é mesmo? E muitas pessoas estão em casa, com medo de sair às ruas, de ir ao mercado, enfim, de fazer as suas atividades normais. Só que esse ficar em casa, infelizmente, tem causado alguns problemas de saúde para as pessoas, principalmente na área de circulação. Por isso que o Dr. Eduardo hoje tem um recado muito importante para você. Doutor, passa para a gente um pouco do que o senhor tem vivido no consultório, esse feedback com os seus pacientes, desse problema que a pandemia tem causado, as pessoas em casa, paradas, sem muita movimentação. Esse é um problema recorrente agora. Nós temos observado os pacientes com medo e com toda razão de estarem em casa, até devem ficar, mas a falta de exercícios, a falta de atividade física está fazendo com que muitas vezes os quadros de insuficiência venosa se agravem. Então, pacientes com varizes, com estágio um pouquinho mais avançado de varizes, acabam descompensando o quadro, causando pioras no inchaço, muitas vezes até abrindo novas feridas nas pernas. E dessa forma, o medo de se deslocar ao consultório, o medo de começar um tratamento está fazendo com que o paciente às vezes chegue num quadro mais avançado para nós. Então, está sendo um problema que a gente não tinha até então desta forma, principalmente os idosos, porque os idosos, por uma falha de massa muscular que eles já têm decorrente da idade, eles estão chegando com um quadro inflamatório na perna para nós, de um inchaço e um processo inflamatório e dor, que nós víamos pouco no passado, mas nesse momento, por falta de atividade física, falta de exercício, nós estamos vendo com um número mais avançado mesmo. E aí, o que fazer então para esse idoso, para as pessoas que estão mais em casa, sem muita atividade física? Tem algumas fórmulas aí, doutor, para a gente tentar aliviar, para que a pessoa não tenha algum problema circulatório, uma trombose, por exemplo, doutor? Normalmente a gente recomendaria o exercício, elevar as pernas sempre que possível. Nós temos que entender que nesse momento em que o mundo está passando, muitas dessas atividades não estão sendo convenientes em determinados momentos. Se houver a possibilidade da prática regular de exercício físico, isso já nos ajuda bastante. O que nós temos orientado os pacientes neste momento de reclusão, de diminuição de atividade, é o uso da meia elástica. Então nós estamos conseguindo em alguns pacientes manter uma certa estabilidade de tratamento com o uso de meia elástica, uma vez que essa pessoa não esteja conseguindo fazer o seu exercício. Levantar as pernas sempre que possível é ótimo, porque você vai estar ajudando a circulação venosa, o retorno do sangue. Mas a esperança aqui é que o paciente tenha o primeiro sintoma de algum agravamento, que ele procure o tratamento e o atendimento para que ele não haja uma descompensação mais grave. Qualquer sinal de um inchaço na perna com dor, mesmo sem dor, mas um inchaço anormal da perna, essa pessoa deve procurar um atendimento para que seja descartada a possibilidade de trombose. Pelo menos a gente fica com o diagnóstico apenas de um inchaço por falta de atividade, tudo bem. Mas ficar imaginando que é um inchaço sem descartar um quadro de trombose, eu não acho adequado. É perigoso. É perigoso, porque você pode ter a complicação da trombose, que é a embolia pulmonar, é o deslocamento do coágulo da perna em direção ao pulmão. Mudando um pouco o foco, mas dentro dessa questão da circulação, pessoas que, infelizmente, contraíram essa doença pandêmica, elas correm algum risco de ter uma trombose depois desse período em que elas, digamos assim, controlaram essa primeira fase da doença? Ou elas podem relaxar? Não, passou, está tudo certo, não preciso me incomodar mais em relação à trombose e circulação. Elas não podem relaxar com isso. O risco de trombose é elevadíssimo nessa fase de internamento, nessa fase aguda da doença.
Os critérios de prevenção de trombose, eles são bem severos neste momento, no momento do paciente internado. Porém, no pós-doença, no pós-alta, esses riscos continuam, eles se perpetuam. Nós estamos recebendo pacientes no consultório com casos de trombose em até 30, 60 dias pós-internamento. Nossa. Então, o cuidado com os sinais e sintomas de uma possível trombose tem que ser feito, até mesmo a manutenção de uma prevenção medicamentosa para esses pacientes, principalmente os casos mais severos da doença. Em que momento aí entra o remédio nesse caso? No momento, desde que o paciente está internado. Ele vai sair do hospital com medicamento. É o anticoagulante? Em doses profiláticas, em doses preventivas. Dependendo do caso no hospital, esses pacientes estão recebendo anticoagulante em dose de tratamento, em dose total, certo? Então tem critérios para isso, critérios clínicos. O que eu digo recebeu a alta, esse paciente deve se manter com dose preventiva no pós-alta. Uhum. Agora, se você pegar aqueles casos bem extremos, eu estou dizendo assim, eu mantenho meus pacientes por até 60 dias com prevenção medicamentosa. Uhum. Se você estiver frente a um caso grave, em que a pessoa ficou muitas semanas internada, que teve um período prolongado de UTI, essa pessoa perdeu muita massa muscular, essa pessoa ficou acamada, ela vai sair do hospital e talvez você tenha que manter essa profilaxia por mais tempo, até que ela volte a caminhar normalmente. Porque aí você tem o risco da pessoa acamada. Vou dar um outro exemplo. Eu não fui internado por causa dessa doença pandêmica. Passei o período, aquele primeiro estágio da doença. Eu tenho que talvez ficar atento também para não ter nenhum problema no futuro? Não necessariamente. A gente normalmente o paciente em casa, se o paciente está em casa, ele está numa situação leve. Esse não é um paciente que a gente tem recomendado, que os estudos têm recomendado a prevenção. Eu tenho feito prevenção de trombose para pacientes com o mesmo enquadro leve nos pacientes com histórico de trombose. Aí sim. Mas se você analisar a situação leve da doença, é uma gripe normal. Você não fica anticoagulando, fazendo prevenção para pacientes gripados, tá? Independente de qual é a gripe. Porém, a gente tem entrado com a prevenção nos casos moderados a severos, os casos em que necessitam internamento. Nesses casos, você já tem uma resposta inflamatória, uma tempestade inflamatória muito grande. Aí sim, aí os riscos de trombose ficam muito altos. Doutor, para a gente finalizar, qual que é a dica que o senhor daria para quem está acompanhando a gente para evitar qualquer tipo de problema que a gente comentou agora aqui? Em primeiro lugar, se cuide, né? Vamos seguir as orientações de cuidado, básico, certo? Nós estamos vendo que as piores complicações estão em pessoas com fatores de risco associado, certo? Comorbidades associadas, principalmente obesidade. Então, naturalmente que agora a gente sempre vai pedir, sempre orienta um paciente a deixar de ser obeso, naturalmente, porque os riscos para qualquer doença são maiores. Mas nesse caso em particular agora, que a gente está falando da trombose, eu diria ao paciente, fique atento, converse com o seu médico em relação à prevenção da trombose, a manutenção dessa prevenção pós-alta e fique atento a sinais, porque normalmente o principal local da trombose são os membros inferiores, tá? E nós vamos ter, sob via de regra, os principais sintomas, dor, inchaço, tá? Porém, nós estamos vendo frente a essa doença sítios atípicos de trombose. Casos de trombose cerebral, trombose coronariana, trombose em vários lugares. Então, a prevenção medicamentosa ela é fundamental, o esclarecimento disso, tá? Principalmente aos colegas que estão nessa frente de atendimento, né? Mantenham a profilaxia medicamentosa a esses pacientes por um período mais prolongado.
Lembre-se, esse é o nosso quadro Dica de Saúde, onde você deve comentar, você deve participar, levando a sua pergunta, levando a sua dúvida, para que a gente possa, em outras oportunidades, esclarecer algo que você tem em mente, que você gostaria que a gente abordasse aqui sempre nos nossos encontros, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, a gente se vê. Tchau!